A CEMIG acabou de reportar o resultado do primeiro trimestre de 2026 e nesse vídeo eu quero tratar a respeito dela e o que nós podemos esperar a título de dividendos da CEMIG. Vem comigo. Salve, salve, investidor, como é que você está? E como eu disse, o tema desse vídeo é CEMIG, que pós publicação do resultado está subindo. Veja só, aqui inicialmente as ações ordinárias da CEMIG estão subindo 2,17% pós publicação do resultado e a reação do mercado. As ações preferenciais subindo 1,71%. E detalhe, no acumulado, as ações preferenciais no ano estão subindo 6,18% e as ações ordinárias subindo quase 17%. Você vai perguntar, cara, que disparidade! Olha a diferença de uma classe de ação para outra, é a mesma empresa. Pois é como o mercado precifica cada uma das classes de ações. E o grande motivo disso está num direito que a ação ordinária possui, que protege o minoritário e que a ação preferencial não tem no caso da CEMIG, que é o famoso tag along. A ação ordinária da CEMIG dispõe de 80% de tag along. E eu repito, como já disse em outras oportunidades, a minha preferência, na maior parte dos casos, é pela ordinária por deter esse direito aqui na CEMIG. Contudo, hoje o preço não justifica. Se eu fosse comprar CEMIG hoje, provavelmente eu ficaria com a preferencial. Não estou falando se ela é barata agora, tá? A gente vai tratar disso ao final desse vídeo. Mas o fato é que a distância hoje de valuation ficou muito grande. Olha só isso aqui. Indicador preço sobre valor patrimonial, 1,70. Na preferencial, 1,18. A gente está falando aqui de praticamente 45% de diferença. E você poderia me perguntar, Luan, simplesmente pelo tag along, o mercado precifica a ação ordinária 45% mais cara? Pois é exatamente isso. Mas me explica uma coisa, Luan, por que o mercado faz isso? O que acontece? Na maioria das aquisições de controle, ou seja, quando uma empresa vai vender o seu controle acionário, não a empresa, né, o controlador, mas pode ser uma empresa, vai vender o controle acionário para outrem, para o adquirente, aquele que está comprando, o mercado presume que nessa compra você vai ter a troca de administração. E essa nova administração, essa nova gestão, ela será capaz de extrair mais valor dessa empresa, tornar essa empresa mais eficiente, mais rentável. E essa presunção acaba se refletindo num preço maior que alguém que está comprando o controle oferece a mais. Um prêmio, um adicional, um ágio. Então, o prêmio pela aquisição de controle. Agora, esse direito só é para as ações ordinárias. Então, nesse caso aqui, mesmo que um novo controlador que fosse comprar as ações lá do estado de Minas Gerais oferecesse R$ 25 por ação em CEMIG, estou só falando aqui, R$ 25, quanto que dá 80% de R$ 25? Dá R$ 20. Então quem tem ação ordinária ainda teria direito a vender a R$ 20 nessa troca de controle. Agora, quem tem ação preferencial, não. Ficaria com as ações aqui a 11, 12, sem nenhum direito. Zero. Ah, mas eu posso vender a ação na bolsa? Eu posso. Acontece que você poderia ter um caso aí eventual até de queda forte nas ações preferenciais em um movimento como esse. Então esse é o risco de quem tem ações sem tag along. E o outro risco é esse novo controlador, na verdade, vai piorar a empresa? Poderia acontecer também, outro risco. E aí, nesse caso, você vai vender por uma queda de governança, poderia acontecer, queda de qualidade de governança. E aí, ao fazer essa venda, você vai vender a preço de mercado, você não tem direito de vender no preço que foi pago pela aquisição de controle. E aí, se as ações caíram, você pode vender no fundo. Então, esses são os riscos. Mas, nesse caso aqui, a gente está vendo uma diferença de 45%. Então, mesmo assim, mesmo diante desses riscos, hoje, por conta desse diferencial, se fosse para eu comprar CEMIG, eu ficaria com a preferencial, que dispõe de um dividendo mínimo, que ajuda também nesse sentido. É uma remuneração mínima de 50 centavos por ação, mas que hoje seria um percentual, um dividend yield muito baixo frente ao preço da ação. Lembrando que você não pode se enganar com esse dividend yield aqui de 10,82 ou de 7,64, que ele está pegando os últimos 12 meses. Vai te enganar. Esqueça isso. O olhar tem que ser daqui para frente. E o que a gente pôde extrair do resultado do primeiro trimestre? Qual história a gente consegue tirar desses números? Bom, no primeiro momento, indo aqui para os destaques financeiros, a receita operacional líquida cresceu 6,3%. Positivo. E aqui entra algo muito bacana de empresas de serviços públicos que possuem contratos de concessão, empresas do setor elétrico, porque elas possuem garantias contratuais de reajustamento e revisão tarifária. O reajustamento se refere à recomposição inflacionária, inflação. Então não tem aqui nenhum ganho real para a empresa nesse reajustamento. Agora, na revisão tarifária periódica, que é autorizada pela agência reguladora, que é o órgão do governo,
uma autarquia responsável por controlar essas empresas no setor regulado, vai lá e estabelece um ganho real a cada 4 anos, por exemplo. Isso faz com que a receita geralmente cresça ano após ano, trazendo previsibilidade para o sócio. É evidente que aqui o poder de preços, o poder de elevar os preços, ele é limitado ao limite autorizado pela agência reguladora. Mas ainda assim, geralmente essas revisões são justas e é preferível a previsibilidade do que um poder de preços livre, que é muito incerto. Claro que se eu tiver uma marca muito forte, um intangível muito forte, é melhor que eu não tenha essa limitação. Porque veja, por mais que eu tenha a garantia de reajustamento de 6%, vamos supor aqui. Mas se eu tenho uma marca forte que eu consigo aumentar meu preço em 10, é melhor que eu consiga fazer em 10. Agora, no Brasil é complicado você achar empresa com uma marca tão forte assim na Bolsa de Valores. Isso é lá nos Estados Unidos. Aqui você tem dificuldade de achar. Mas enfim, o ponto é, para quem quer previsibilidade de dividendos, esses setores são excelentes por conta dessa garantia de reajustamento e de revisão. Então, positivo, um aumento de 6,3% acima da taxa oficial de inflação. Contudo, o PMSO cresceu 10,5%, o que é negativo, porque cresceu numa taxa superior ao crescimento da receita. O que é o PMSO? Pessoal, materiais, serviços e outros. São as despesas com pessoal, materiais, despesas operacionais, cresceu 10,5%. Só por aí você já pode esperar uma dificuldade de crescimento do lucro de fato, porque as despesas cresceram uma taxa superior ao aumento da receita. E aí, só por aí você já poderia esperar um EBITDA, um lucro operacional, inferior. E foi o que aconteceu, uma queda de 2,1% no lucro operacional. Não bastasse isso, o que eu já tinha falado no vídeo anterior, a empresa segue aumentando seu nível de endividamento, porque ela está investindo muito. Ela tem um plano de investimentos bastante agressivo. O resultado financeiro, olha só, ele piorou em 35%. A empresa, no mesmo período de 2025, teve ali um prejuízo financeiro que se refere ali à diferença entre o quanto que a empresa ganha com juros do seu caixa e o quanto que ela paga de juros da sua dívida. E aí você tem o resultado final. Pode ser um lucro? Pode. A B3 reportou um lucro, por exemplo, nesse trimestre, porque ela tinha mais caixa do que dívida. E aí o caixa rendeu mais. Mas no geral as empresas vão ter um prejuízo financeiro, porque elas pagam mais juros do que elas recebem de juros. Ela teve um prejuízo no ano passado de 250 milhões aproximadamente e agora no primeiro tri foi de 338. A gente está falando aqui, olha só, de quase 100 milhões de diferença, e esses 100 milhões que iriam eventualmente para o bolso do acionista de CEMIG, eles vão para o bolso do credor de CEMIG, os bancos e eventuais debenturistas. Por isso a importância do endividamento. Não só porque a empresa pode quebrar, não, porque sobra menos dinheiro. E aí não à toa que o lucro líquido caiu 5,8%, porque no primeiro tri de 2025 foi pouco superior a R$ 1 bilhão e caiu abaixo de R$ 1 bilhão. E para além disso que eu vinha falando, os investimentos aceleraram 22%. A empresa que investiu 1,2 bilhão no primeiro tri de 25, ela passou a investir quase R$ 1,5 bilhão, quase R$ 1,5 bilhão. E eu já tinha mostrado esse fato relevante aqui, que foi publicado em 2025, com um plano de investimentos de 44 bilhões de reais para o período 26-2030 de CEMIG. Para 2026, a empresa vai investir, né, quase 7 bilhões. Na prática, a gente vai ter mais 37 bilhões para os próximos anos, 27, 28, 29, 30. 4 anos. Então vai ser uma média de 9,3 bilhões de reais para cada próximo ano. Então fica difícil, 9 bilhões, com endividamento desse tamanho, fica difícil. Ela investiu agora já R$ 1,5 bilhão, ó. Se ela investir isso por trimestre, a gente está falando de 6, vai ser até mais do que isso nos próximos trimestres, tá? Para bater 6,7 bilhões. E para os próximos anos, a cada trimestre vai bater 2 bilhões mais ou menos de investimento. E aí eu te pergunto, como que o lucro vai crescer? Você já está vendo a história agora, com investimento num volume menor. Como que você espera o lucro crescendo e o dividendo vem do lucro? Ou, eu posso considerar que vem do EBITDA? Vem do lucro, mas mesmo que você considere o EBITDA, ele caiu. Então eu falei o seguinte, olha, é positivo a gente ter um crescimento de receita, claro que é. Mas ao mesmo tempo você tem aumento das despesas, que já podem por si só dificultar o crescimento do EBITDA. Mas ainda que o EBITDA cresça um pouco, você tem dívida consumindo geração de caixa com pagamento de juros e ainda fortes investimentos. E aí falta o fluxo de caixa livre que a gente chama, que é a gente pegar a geração de caixa de uma empresa e descontar o nível de investimento. O que sobra é o livre,
o livre para os sócios. Mas esse livre vai ficar apertado, pelo menos até 2030. Então, assim, olha aí, o nível de dívida líquida sobre EBITDA saiu de 2,3 para 2,45, uma variação na dívida líquida de 6,2%. Aqui você pega com mais detalhes a demonstração de resultados e o lucro bruto, veja só, caiu 7%. Por quê? Aí aqui está o detalhe. Os custos com energia elétrica e gás cresceram 5,9% e os custos de construção de infraestrutura cresceram 23%. Mas o principal custo foi aqui, o custo da energia para a revenda. Aqui pegou bastante. Tanto assim que aqui, ó, na seção de custos e despesas operacionais, a energia elétrica comprada para revenda subiu 15,2%. O preço da energia subiu. Então aqui foi um detrator de lucro bruto. Foi o principal. Aqui, ó, a gente está falando de um primeiro tri em que a empresa gastou 4,2 bi e ela gastou quase 5 bilhões. Então aí que acabou prejudicando o lucro bruto. E aí nas próximas linhas, inevitavelmente, teve despesa que cresceu, inevitavelmente. Despesa com o pessoal não tem como não subir, porque reajusta os salários, tem as convenções coletivas. E aí chega no EBITDA, aí você tem mais juros para pagar, porque o endividamento cresceu, e aí vai caindo, 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 e chega no final você teve uma queda no lucro mesmo que a receita tenha subido. E aqui está a explicação da empresa de todo esse aumento de custo na aquisição de energia para revenda. O aumento em valores financeiros foi de quase 650 milhões de reais, na comparação com o primeiro TRI de 25. E segundo a empresa, isso aconteceu em virtude da necessidade de compras para a gestão do risco hidrológico e para o fechamento de posições a preços mais elevados. Ainda, o aumento de 274 milhões com energia de curto prazo. Essa variação é explicada principalmente pela maior exposição ao mercado spot, que é quando eu compro a mercado, não um preço pré-fixado, em um cenário de PLD mais elevado em todos os supermercados. Basicamente está falando o seguinte, olha, o custo da energia no mercado subiu. A princípio, para uma geradora seria ótimo, desde que ela tenha conseguido gerar o suficiente para isso. Crescimento de 30,9% no custo de energia adquirida em leilão em ambiente regulado, reflexo da entrada de novos contratos e dos reajustes contratuais anuais atrelados ao IPCA. Para resumir, então, a empresa, para cumprir com contratos e para gerir o risco hidrológico, que é muito importante, o que ela fez? Ela teve que comprar a mercado, a preços spot, com preços mais elevados. E aí isso apertou a margem, que ela pagou mais caro. Ganhou dinheiro, mas ganhou menos dinheiro. E aí esse custo apertou a margem bruta. E quanto aos investimentos? Para onde está indo esse dinheiro? É importante que você saiba. No primeiro TRI, o investimento foi de 1,28 bilhão na CEMIG Distribuição, o principal negócio da CEMIG. Vamos lembrar o seguinte, que a CEMIG é principalmente uma distribuidora de energia. Olha a divisão da receita aqui, você pega essa divisão aqui no Investidor 10. Distribuição, 65%. Comercialização e geração, aproximadamente 25% no total. Gás, 6%. E aí tem um negócio de transmissão que é pequenininho, relativamente pequeno, 3% da receita. Então, obviamente que a maior parte dos investimentos é direcionada para a distribuição, com conexão de mais 26 mil novos clientes. Então, esses investimentos, primeiro, estão sendo feitos para a aquisição de novos clientes. 6 novas subestações e uma ampliada. Construção de 765 mil quilômetros de redes de baixa e média tensão e instalação de 92 mil medidores inteligentes. Isso aqui é positivo. A empresa está instalando esses medidores inteligentes para reduzir o quanto que ela vem perdendo de energia. Investimentos em reforço e melhorias, é aqui transmissão e aí um pouquinho mais ali. Mas o que importa é isso aqui, ó. Medidores inteligentes e aquisição de novos clientes. Esse é o principal. E aí veja, é o que eu falei. Nessa seção, a empresa trata das perdas. E olha só, as perdas de energia ficaram abaixo da média regulatória na janela de 12 meses, encerrada em março de 26, atingindo 11,41%. Então tem uma perda relevante de energia aqui. A meta regulatória é 11,48, então está bem apertado. Se ela conseguir de fato com esses novos medidores, reduzir as perdas abaixo de 10%, no futuro você vai ter um lucro maior. É isso ao menos que a gente espera, se tudo correr bem, ou próximo do que se espera. Mas, pelo menos no médio prazo, você vai ter um fluxo de caixa livre mais apertado. Então os dividendos tendem a ser menores. Então veja que, salvo por conta de um evento de privatização que possa destravar valor no curto prazo para as ações, seria razoável você supor que a CEMIG, para os próximos anos, fosse andar de lado ou subir pouco. Isso aconteceu com uma gigante, que é a Engie. Olha o que aconteceu com as ações aqui da Engie nos últimos 5 anos.
praticamente andou de lado. E por quê? Porque ela passou por um ciclo de investimento também. E ainda passa. Tanto que ela reduziu o payout dela de 100% do lucro para 55%, porque ela passa por um ciclo de investimento. Então, ciclo de investimento geralmente é sinônimo de ação andando de lado. Agora, a gente precisa reconhecer também que cada empresa tem o seu valuation. E aí, na minha visão, vou te trazer aqui, o valuation da CEMIG seria o seguinte. Antes disso, deixa eu te lembrar o seguinte. O imposto de renda 2026 está com prazo já vencendo. O prazo para você enviar a declaração é até o dia 29 de maio. Eu estou gravando esse vídeo aqui no mês de maio. O prazo vai se findar. E você não precisa ficar naquela correria toda para fazer a declaração do imposto de renda. Separar um monte de documentos, notas de corretagem, relatórios da B3, e tentar fazer tudo na correria, ficar tudo errado, cair na malha fina. Não. E aí existe uma solução aqui para você, que é o aplicativo da Grana Capital, que é parceira aqui do canal Mirai Investing. E qual que é a grande sacada aqui desse aplicativo? Como diz aí na tela, declare o imposto de renda dos investimentos na bolsa em menos de 5 minutos. Isso é verdadeiro, até abaixo desse tempo você consegue fazer a declaração. Eu vou te mostrar logo mais o aplicativo por dentro, mas o fato é que os relatórios que você tira da área de investidor da B3 são insuficientes. Por que são insuficientes? Eles não trazem para você o custo de aquisição que você tem que fazer na declaração do imposto de renda. Ainda também não traz os lucros e perdas, tudo certinho. No aplicativo, ele automatiza tudo isso para você. Eu vou te mostrar aqui por dentro. E aqui está o meu app Grana. O que eu quero te mostrar aqui? Primeiro, você tem a ferramenta IR mensal. Essa ferramenta aqui é uma mão na roda, porque evita de você ficar tentando fazer apuração ali de lucros e perdas, etc. Ah, qual foi o limite de isenção? Compensação de prejuízo com lucro, fundos imobiliários e ações, toda essa complexidade tributária, você vai poder se afastar disso. Porque o aplicativo já calcula tudo para você, automatiza tudo e emite a DARF se tiver DARF a pagar. E na declaração, você vai aqui, ó, declaração, e vai clicar em preenchimento automático. Seguindo aqui o passo a passo, você vai fazer a declaração do imposto em menos de 5 minutos, como estava ali na tela para você. Muito tranquilo, muito fácil e seguro com a indicação da B3. Sendo assim, deixe de se preocupar com documentos e complexidade tributária e baixe o Grana. E assine o plano Mais Grana com o cupom MIRAI, que vai te dar um belo desconto. Aproveite para fazer isso agora e resolver por completo a declaração do imposto de renda da Bolsa de Valores e também a apuração mensal de lucros e perdas durante a sua assinatura. Link aqui embaixo. Agora, respondendo para você, CEMIG nesse momento, próxima a R$ 12 as ações preferenciais. Nem dá para olhar para a ordinária, como eu já falei no começo desse vídeo. Elas estão descontadas? Bom, o valor intrínseco que eu encontrei para a ação seria de 11,26. A minha taxa de desconto está elevada? Está. Por ser estatal, eu exijo um prêmio de risco maior. Eu poderia chegar a mais de R$ 12 de valor intrínseco? Poderia. Mas, de um jeito ou de outro, eu não teria uma margem de segurança significativa em relação ao valor intrínseco. E a margem de segurança deveria ser superior a 20%, idealmente 25% em se tratando de empresa de controle estatal. De tal modo que, particularmente, essa é uma visão individual, eu não compraria CEMIG sem uma significativa margem de segurança em relação ao valor intrínseco. Então, por exemplo, se você chegar a um preço justo em CEMIG de R$ 12 para as preferenciais, se eu dividir 12 por 11, cotação de 11, eu teria uma margem de segurança de apenas 9%. Se eu dividir 12 por 10, eu teria uma margem de segurança de 20%. Aí já começaria a ficar interessante. Então, na minha visão pessoal, especialmente por conta desse ciclo forte de investimentos, com um dividendo esperado um pouco inferior, na verdade muito inferior ao que você poderia esperar de dividendos anteriores, eu só pensaria em CEMIG, dado um lucro que dificilmente superará 4 bilhões de reais, ou vai superar em poucos milhões de reais, os 4 bilhões de reais, eu dificilmente acharia uma compra atrativa CEMIG acima dos 10. Aos R$ 11 você estaria basicamente dizendo o seguinte, que se dane a margem de segurança. Eu não acho que é uma postura recomendável. Você vai perder dinheiro? Não estou falando que você vai perder dinheiro. Mas sempre existe o dilema da gente buscar a melhor alocação de capital para o nosso dinheiro. A gente tem certeza de qual é a melhor alocação de capital? Não temos certeza. Mas ao mesmo tempo, a gente tem um histórico de saber que quando uma empresa passa por ciclo forte de investimentos, dificilmente você consegue uma boa rentabilidade. Enfim, obviamente que a decisão é pessoal. Mas os resultados da CEMIG foram ok. Os problemas, como a gente viu, estão para resultado financeiro, aumento do capex e aumento das despesas. Nada que o longo prazo não vá resolver, mas é um case hoje de paciência. Mas eu quero saber a sua opinião. O que você acha de CEMIG agora? Acha que vale a compra, pelo menos aos poucos? Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e eu te vejo no próximo vídeo. Fui!